Mas em primeiro lugar, por exemplo, diria, enquanto pessoa homoafetiva que ainda não tem direito a ter filhos, ou seja, o direito mais natural entre todos. Eu queria ser aqui hoje, essa fantástica noite, enquanto mulher abusada, enquanto mulher de Juarez, como tão bem pesquisou Bruna Menezes, abusada, massacrada, depois abusada mais uma vez, depois massacrada, depois morta, depois destrinchada, cegada. Eu queria ser aqui hoje como pai e mãe desse filho homoafetivo, dessa mulher de Juarez, desse menino da faixa de Gaza, que hoje não tem direito a ter uma sua universidade, uma sua escola, sem ter medo de ser bombardeados, humilhados, sem estradas, sem ruas, sem água. Eu queria ser aqui hoje como um menino soldado da Sierra Leão, da Libéria, do Zimbábue, o meu amado Zimbábue, onde trabalhei. Um daqueles meninos soldados que uma constitucionalista só, em toda a minha vida eu conheci, que falou deles, e vai devenir a mais grande entre todos, que é a Alessia Magliacane de Paris. Eu queria ser aqui hoje como um menino de 35 anos que descobre que seus pais contribuíram na construção de uma ditadura na América Latina e que os seus verdadeiros pais foram matados porque comunistas, por exemplo. Queria ser aqui como um menino de Nápoles, a minha amada cidade de Nápoles. Sou de Palermo, eu sou siciliano. Menino de 8 anos, dependentes químicos. Queria ser aqui como um menino daqueles 250 meninos que cada dia em Afeganistão, em Iraque, explodem por minas, justamente chamada ignobilmente anti-meninos. Eu queria ser um menino de 14 anos, filho de um dos tupamaros matados naquele massacre na embaixada japonesa, que espera por ver justiciado de qualquer maneira Fujimori. Mas eu queria ser aqui como um trabalhador, 52 anos, que na rica Europa na qual eu moro e trabalho, perde o trabalho, perde a sua vida, perde o seguro, porque os grandes países escolheram assim para reduzir os erros, os impactos dos erros que eles mesmos cometiram. Queria ser aqui como um dos 1.800 presos dos manicômios judiciários italianos, que ainda existem, uma vergonha da história. Eu queria ser aqui como um dos 3.000 refugiados climáticos das ilhas Tuvalu, rejeitados pela rica Austrália, que tem terra e imóveis para acolher 50 milhões de pessoas, e rejeitou 3.000 refugiados climáticos. Queria ser aqui como um dos 190.000 pobres de New Orleans, na riquíssima nação infame dos Estados Unidos da América, aos quais 190.000 pessoas, Michael Brown, o chefe diretor da FMI, a Agência para as Catástrofes Climáticas, disse 2 meses prima do furacão Katrina, ia ser abandonados por muitos e muitos dias. Abandonados. Queria ser aqui hoje à noite como um dos 75.000 doentes do Emergency Department, de um dos mais importantes hospitais do mundo, a Oakland, em Califórnia,
o Estado americano com mais alto PIB pro capite, 75 mil pacientes por 43 leitos de vagas naquele hospital de pesquisa avançada, de ponta. 47% deles queria ser entre eles afro-americanos, 32% hispânicos. Queria ser como um dos trabalhadores sem nome, sem espécie, como eles são trabalhadores animais, como chamou eles uma das mais grandes pesquisadoras do mundo, Donna Haraway. Pesquisadores que reconheceram que os animais são parceiros da escravidão capitalística mais cruel, para consentir que as lobbies farmacêuticas continuem o escuro trabalho de financiar esse massacre, a pesquisa farmacêutica sobre os animais, a experimentação científica, assim chamam essa infâmia contra os animais. E queria ser um bonobo de um laboratório de Berkeley de psicologia, cujo filhote é rascado para ver se ele fica deprimido. Esses são os testes científicos dos países ricos. E eu queria ser também como esses trabalhadores animais. Queria ser hoje, e vocês podem aceitar o que eu vou dizer, queria ser um negro, um preto, pesquisador, estudante, que nesse Brasil vai ser aceito nas universidades só por meio daquela humilhação que são as quotas. E não porque estudar, pesquisar, formar-se e contribuir a mudar essa sociedade seja mais do que um direito, um dever. E queria ainda ser um dos 90 mil migrantes italianos, franceses, espanhóis, presos cada ano nos centros de acolhimento, chamados assim centros de acolhimento, antes de ser reconhecidos como refugiados políticos ou asilantes. Queria ser, por exemplo, um dos milhões de Melpuri no mundo. Queria ser um dos milhões de pessoas que irão subir catástrofes climáticas daqui a 10 anos, em todo o mundo, em todos os países do mundo. Eu queria ser também um dos 7 mil empreendedores que cada ano se suicidam na Europa rica, que é um modelo de democracia para todo o mundo. Eu queria ser um dos 300 presos que se suicidam cada ano nas prisões italianas, onde mora a nossa civil Itália, que importou o garantismo no mundo, exportou ou vendeu o garantismo no mundo. As prisões italianas onde moram 4 pessoas em 7 metros quadrados. Onde 95 mil presos, 95 mil são sobrenumerários. Queria ser um desses 300 que cada ano manifestam a raiva e a impotência suicidando-se. 78% deles são africanos. E queria ser, por fim, Eliana Inglaro, uma jovem mulher italiana que não conseguiu morrer, porque nesse país católico que exporta em todo o mundo as suas capacidades jurídicas, suas capacidades constitucionais, suas capacidades culturais e filosóficas, desde quando a Roma imperial lançou um modelo de colonialismo brutal e violento, nessa terra tão avançada, uma mulher não consegue morrer porque os religiosos não consentem
que ela fique como a Bela Adormecida, que é um filme fantástico de Marco Bellocchio, e possa escolher se finalmente buscar paz morrendo. Então, eu queria ser com esses amigos, irmãos, escravos, como nós, aqui. Levar, se possível, uma voz que não seja técnica, de um constitucionalista que investiga os problemas, as problemáticas, as dificuldades do direito, mas que, em primeiro lugar, sente que o direito é incapaz a mudar a sociedade. Sente que a vida nos mudou antes, muito tempo antes que nós conseguimos pensar e mudá-la. Ela nos mudou. É a nossa capacidade, a nossa cultura jurídica não conseguiu a nos defender. É a defender, entre outros, aqueles irmãos de escravidão que acabo de lembrar muito incompetentemente. Se tem uma coisa que hoje une os pesquisadores, os trabalhadores, os cientistas, os homens políticos, é que todos nós somos acumulados a uma condição geral de dependência. E não é, claro, a dependência Fernando Henrique Cardoso, não? É uma dependência muito mais radical e verdadeira, que consiste em não poder escolher quando ter filhos, não poder escolher quando casar-se e com quem, em não poder escolher se frequentar uma escola e qual, não poder escolher se tornar-se pesquisadores na universidade ou fazer, ou finir, acabar para ser opereiros, não? Em trabalho subestimado, subpago emprego. Uma qualquer das milhões de empresas clandestinas do mundo. Não poder escolher, não poder desejar o que fazer da vida, o que fazer das capacidades. Eu gostaria, mais do que falar de direitos, eu gostaria de falar de capacidades. Eu não tenho apenas direitos. Os meus direitos, os meus deveres são capacidades. Capacidades de sentir, capacidades de me engajar, capacidades de ter resultados na minha luta para mudar essas condições infames de vida, de trabalho, essas condições infames nas quais não podemos desejar de jeito livre, incondicionado, autônomo, independente, digno, íntegro. Qual dignidade pode ser acumulada a um trabalho que nasce depois de uma negociação entre forças tão iniguais como aquelas que dia a dia construem mercado capitalístico, integrado, pós-capitalístico, neoliberal, Estado social, mercado do bem-estar, até o mercado do bem-estar, o mercado da saúde, o mercado da CO2, do gás carbônico no mundo. Qual dignidade nisso? Eu não acredito, enquanto jurista, enquanto pesquisador, enquanto irmão desses homens e mulheres que sofrem, eu não acredito na negociação. O direito não é para negociar. Se tem um papel do direito, se tem um papel de uma Constituição, qualquer Constituição, é o único papel de ganhar toda a democracia possível, agora, nesse momento, não amanhã, agora, é toda a democracia possível. Como podemos explicar a um trabalhador, a um menino deles, que não, hoje não, mas amanhã a democracia vai se realizar para ti. Hoje estou para mim. Como podemos falar a esse mundo
explicando que um dia, programaticamente, por meio de normas programáticas, por meio de uma negociação entre as partes sociais, eles vão viver. Mas hoje, infelizmente, eles devem morrer. Hoje, infelizmente, o clima tem que mudar para eles. Tem que destruir as casas deles. Porque um furacão amplamente previsto não pode levar os administradores, os políticos, a informar aquela população pobre, porque seria um gasto troppo alto. Essa não é a reserva do possível, para falar em termos constitucionais. Esse é um massacre. A reserva do possível é outro nome de um massacre, de um verdadeiro massacre. Que enquanto constitucionalista esta vez, enquanto um dos mais importantes, eu vou dizer, constitucionalistas, enquanto constitucionalista, eu não posso não ver, não posso subestimar, não posso dizer que essa é uma questão técnica. Não. Enquanto pesquisador, eu devo ter a honestidade intelectual, moral, cultural e científica de dizer que o jeito, a maneira na qual nós hoje, no mundo, consideramos o direito, os direitos, as garantias fundamentais, os direitos humanos, corresponde a um massacre. Não tem nada de progressivo, é um massacre. Eu queria dizer que se tem justiça social, não é uma justiça tendencial, não é uma justiça daqui a 20, 30 ou 40 anos. A maneira melhor para homenagear uma Constituição linda, como aquela brasileira, é que o homem formado na cultura constitucional da Constituição mais linda do mundo, que é aquela italiana, informa que não tem progressividade possível. Justiça, liberdade, democracia, ou são hoje, ou são a jamais, como diríamos em França, Paris. Para dizer nunca, qualquer jeito, de jeito nenhum. Imagina. Se tem justiça social, essa justiça social contempla aquela condição que um homem rejeitado pela Universidade Francesa, como Jacques Derrida, descreveu em termos de fantasmas, de espectros, ghosts, espectro. A justiça social de hoje tem que se desintegrar, morrer, se verdadeiramente queremos uma justiça social para amanhã. Nós temos que desintegrar essas condições para fundar as condições de amanhã. E temos que fazer isso hoje, enquanto espectros, enquanto fantasmas. Jacques Derrida foi mal entendido falando de justiça social como relação, como herança entre gerações diferentes. Essa herança não é uma condição para amanhã. Essa herança é a nossa condição de hoje. Se nós conseguimos compreender que nós vivemos hoje só porque nessa vida, nessa justiça, nessa sociedade vivem como fantasmas, como espectros, todos os que combateram, lutaram para fazer mais lindo esse mundo. Então, se nós não compreendemos que essa é a justiça, se é esse perceber-se como espectros, como um mundo que faleceu, que é falido, que faleceu, que não é bom, que doente, fortemente doente, e que tem que deixar vaga, lugar para um mundo melhor. Mas isso queria dizer que não é apenas um esboço emotivo. Essa é uma declaração de um pesquisador, constitucionalista, de um jurista. Porque não há jurista honesto intelectualmente
que não pode considerar que o direito é ineficaz, que contra os desafios mais grandes, o direito é ineficaz. O direito, assim como foi criado, assim como nós compreendemos, estudamos, e às vezes ensinamos, esse direito é ineficaz. Não é questão de validade, efetividade, eficácia. Não é questão keynesiana, schmittiana. Não é questão de tomar uma decisão, uma boa decisão, uma decisão má. A questão é que o direito é ineficaz. Em muitos anos, 4.000 anos, o direito demonstrou de ser cada vez ineficaz. Até hoje, não podemos falar de um direito ambiental, como não existe nos protocolos de Kyoto, não existe nos grupos intergovernativos da ONU, no panel intergovernativo da ONU, como não existe aquele nome horrível da conferência programática, a última foi em Rio, e agora em Bonn, daqui a poucos dias. Não existe direito, verdadeiro direito, autêntico direito, nesse sentido. Os desafios são além da capacidade do direito. Não só além da capacidade dos homens, claro, mas só além da capacidade, das capacidades do direito. O direito é incapaz. As constituições são incapazes. A minha Constituição é a mais linda do mundo. Nasceu da resistência, nasceu de uma luta sanguinosa contra os fascistas, os nazistas. É o único país do mundo que fez uma guerra de libertação e conseguiu, ganhou, venceu. É o único país onde posso frejar de dizer que a Constituição nasceu de uma transição que não é uma ruptura técnica, que não é uma passagem burocrática, administrativa, que não é uma questão de interpretação, se como a Vichy na França, um ordinamento foi válido, o ordinamento foi substituído por outro ordinamento, ordem jurídica válida, se um sistema jurídico foi integrado por normas de outro sistema jurídico. Não, eu posso dizer que a Constituição italiana nasceu como nasceu da guerra de libertação, guerra legítima de libertação, legal de libertação, justa de libertação, que nós chamamos como um nome maravilhoso e subestimado, resistência. Aquela guerra nos consignou não apenas uma sociedade em construção, nos consignou também um instrumento, uma ferramenta forte, uma Constituição. Aquela Constituição foi uma Constituição única no mundo. Em 1948, aquela Constituição falava, por exemplo, com uma antecipação de pelo menos 50 anos, de problemas ambientais. Falava não apenas de agricultura. E os campesinos italianos, primeiros, entre outros, combateram aquelas lutas contra o latifúndio, agitando não papelzinho de Mao Zedong, mas agitando a Constituição. A Constituição que eles chamavam Constituição Vermelha. As lutas contra o latifúndio foram condicionadas, influenciadas, orientadas pela Constituição. É um instrumento tão forte que hoje os mais grandes juristas italianos humilham, dizendo que trata-se de uma Constituição programática. Não era programática, porque não existem normas programáticas em uma Constituição. Juridicamente é inaceitável falar de normas programáticas, porque não podemos dizer a que sofre o latifúndio que amanhã, ou entre 10, 15, 20 anos, vai ser abolido. Não tem normas programáticas, tem projetos, e tem essencialmente um projeto de sociedade, que é aquilo que o povo estabelece, dialeticamente, com conflitos, porque é o conflito que é o coração da Constituição.
não é a negociação, é o conflito do coração da Constituição, de qualquer Constituição. Não tem Constituição sem conflito, senão essa Constituição é destinada a transformar-se em uma administração melhor e modernista, mas não em uma sociedade diferente. A negociação, o programa constitucional que no tempo vai ser atuado, leva à organização dos poderes fortes. É uma observação política tão simples, tão elementar, que nem deveria fazê-la. Não tem programa, tem projeto. É não de uma Constituição, mas de uma sociedade. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não tem problema de tempo, porque o povo que se auto-organiza em uma Constituição. Juridicamente, queria dizer que o vínculo maior que uma Constituição tem é com o seu povo, porque o seu povo que é dono da Constituição. Soberania. Eu estava lendo um texto muito interessante, que é a soberania em crise. Soberania em crise por quê? Quem diz que a soberania é em crise? O Estado? Poderes fortes? Os capitalistas? Não sei. Quem que diz? Os média que a soberania é em crise. A soberania não é em crise, porque a soberania nunca chegou a ser efetiva, nunca chegou a ser efetivada, nunca chegou a ser um mato, mas apenas uma potência, uma possibilidade, uma eventualidade, nem probabilística essa. Então, o que posso dizer enquanto constitucionalista e estuda uma Constituição de 65 anos, como aquela italiana, que nasceu de uma luta, de uma guerra de libertação, a um país tão forte, tão poderoso, tão lançado, tão interessante como esse, que é uma Constituição jovem, que ainda não exauriu seus efeitos, mas que está numa linha perigosa de burocratização, de tecnicização. Está numa linha perigosa onde uma negociação política sempre adianta os objetivos. Bloca o renovamento social, cultural. A primeira coisa que eu diria é que trata-se de aprender. Ou seja, nós, quanto os juristas mais velhos, mais antigos, diria assim, temos em primeiro lugar que aprender. Nós temos que estudar as condições. Não podemos compreender tudo, claro, mas podemos compreender as contradições, os limites e as potencialidades. O que eu quero fazer, o que eu estou fazendo, é estudar as constituições, os fenômenos históricos, é isso, não? Mas, sobretudo, estudar as condições, as contradições, as possibilidades e os limites. Estudando isso, temos uma ideia, temos uma perspectiva, construímos uma perspectiva. E é nisso que os juristas ainda são importantes na sociedade. Porque eles deveriam ser uma vanguarda. O que ainda não existe na sociedade pode existir para essa vanguarda que injustamente aproveita daquelas condições de igualdade. Porque injustamente nós somos pesquisadores e professores. É um mundo de pessoas mais inteligentes, mas que por acaso nasceram num lugar do mundo ou num país racista, não conseguiram ainda a chegar nesse mundo de vanguarda. Então, nós devemos estudar as contradições, estudar os limites e lançar uma ideia de perspectivas. Em primeiro lugar, eu diria que não existe, por exemplo, estudando as contradições, não existem constituições nacionais. Mas existem apenas fragmentos de um projeto global da vida social. Se isso não é o objeto da nossa investigação, bom,
eu diria que, desde agora, não somos aqueles espectros de derrida. Nós somos mortos. Se as nossas constituições, qualquer constituição, não tem uma visão, por exemplo, ecológica, ambientalista, que não é fruto de negociações, mas que é um engajamento agora para uma redução a mais alta possível e além do possível. Uma redução certa das emissões de gás de efeito estufa. Bom, uma Constituição que desde agora não tem uma cláusula antirracista como cláusula básica antes de ser aprovada uma Constituição. Uma Constituição que não tenha os direitos sociais não como fruto de uma negociação entre as partes contrapostas, mas como prioridade absoluta, que não tenha reserva do possível, que não tenha reserva de orçamento público, privado, que não tenha reservas nenhuma. Não é uma Constituição. Uma Constituição que não reconhece a dívida de herança com as gerações passadas, que viveram em condições piores, injustamente piores. E nesse sentido, por exemplo, em lugar de reconhecer uma informação total sobre os crimes de uma ditadura, reconhece uma imunidade total ou uma anistia, não é uma Constituição. Mesmo se os intérpretes sejam os melhores do mundo, os melhores juristas do mundo, não é uma Constituição e não é um Supremo. Uma Constituição que não tem uma articulação séria entre aquele único papel que o Estado pode garantir, ou seja, um papel mínimo de construir as condições de acesso, construir as condições de participação, construir as condições de verdade, como foi justamente citado hoje, construir as condições básicas para tomar decisões no meio do povo, no meio da sociedade civil, auto-organizada, não é uma Constituição. Nesse sentido, para não fazer mais longa essa série de considerações, eu diria que uma Constituição que nos deixa nas mãos a incapacidade, uma incapacidade suprema, essa sim, a incapacidade de buscar soluções, mas apenas de colocar questões, não é uma Constituição. Uma Constituição que nos deixe autônomos, colocar questões grandes, importantes, sobre a validade, sobre questões altamente técnicas e sofisticadas, e no mesmo tempo que nos deixe incapazes, na suma incapacidade, de construir uma rua, essa sim, possível, praticável, viável, não é uma Constituição. Então, para terminar, eu diria que não apenas nós temos que nos engajar enquanto juristas, enquanto comunidade mundial de juristas, pesquisadores que são sempre pesquisadores sociais. Então, se tem uma possibilidade que nós temos para nos engajar e nos construirmos uma rua, essa sendo possível, nós vamos ficar numa condição que aqueles doentes dos quais eu falei antes, no Emergency Department da Liga. Porque olhando aqueles fiches, aqueles papéis que são rendidos, os doentes, tem uma definição clara e inconfundível: lost. Contra essa condição de ser lost, ser perdidos, eu diria que, claro, não podemos pretender que tudo dê certo.
Apenas o que podemos fazer é abrir as condições de uma investigação radical das contradições. Mas o que podemos fazer nesta pesquisa é seguindo a rua de que a construir autenticamente as constituições na história, ou seja, revolucionários, os resistentes, sobretudo, todos aqueles que se engajaram na luta de libertação, na guerra de libertação, em diferentes países, em diferentes contextos aconteceu isso, aqui também aconteceu isso. Bom, eu diria, para não ser exortativo, que mesmo nesse caso, se não desse certo, nós estamos em uma condição favorável, que é aquela escrita magistralmente, com grande eficácia, por o vosso cantor mais importante, o vosso autor mais importante, que é Chico Buarque. Ou seja, nós podemos ter uma chance, ainda uma chance, aquela de cair contramão, para pelo menos atrapalhar o trânsito.